uma vez, vocês todos estarem aqui participando no dia de hoje. Eu gostaria de agradecer o professor Maleta, quem aceitou participar desse pequeno workshop, e ele vai falar sobre espectroscopia Raman por elipsometria. Pois eu preciso saber o que é isso, vai me ajudar a entender. Maleta chegou em 2002 na UF, ele fez o doutorado na USP de São Carlos, desde então veio para cá, né, Maleta? Esteve afastado por algumas vezes para professor visitante, pós-doc, e hoje é professor titular do Instituto de Física. E, Maleta, muito obrigado, desculpa pela curta introdução, mas é porque estamos em áreas bastante ortogonais e a gente não sabe exatamente qual é. Obrigado, viu? Ok, Werneck. Eu que agradeço por você ter tido a pós-graduação, ter tido essa iniciativa que fazia tempo, né? A gente não tinha um workshop e espero que a gente faça isso todo ano, que é saudável, né? Para todo mundo também saber o que o Instituto faz. Então, quero agradecer aí a todos ao programa, né? E o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma particularidade do que o nosso grupo de espectroscopia faz. Aí, em seguida, acho que a Silésia vai dar o seminário junto com a Ragnar, e aí ela vai contar sobre os números vai falar sobre o grupo de espectroscopia. Então, esse trabalho de espectroscopia rama por elipsometria é um experimento que a gente implementou aqui no Instituto de Física e eu tenho o orgulho de falar para vocês que nós somos o único grupo abaixo da linha do Equador que mede carbono quiral via rama nesse mundo. Legal falar assim, né? Fica até bonito esse negócio. É chique, né? E somos o único grupo do mundo que mede o carbono quiral via técnica de elipsometria. A gente que implementou essa técnica. Isso começou quando eu saí como professor visitante, lá por volta de 2012, e depois virou a tese de doutorado, mestrado e doutorado do Fernando, né? E a gente tem trabalhado nisso, o começo foi desde quando eu vim para cá, estudando elipsometria, e depois a gente casou isso com a montagem do laboratório com a técnica Raman. Mas o que é essa tal dessa elipsometria, né? A gente sabe que, basicamente, a molécula da vida obedece a essa palavra aqui, ó, quiral. A molécula da vida, o DNA, proteína, peptídeo, qualquer coisa orgânica vinculada à vida tem um carbono quiral. E o que é um carbono quiral? É aquele carbono que faz uma ligação quádrupla, né? Porque o carbono faz 4 ligações com 4 átomos ou moléculas distintas. Quando isso acontece, você tem um chamado carbono quiral. Um jeito de se ver isso aqui, falado pelo Lord Kelvin, lá em 1884, quando ele definiu o que é quiralidade, é simples. Não tem simetria de inversão essa molécula. Então, a nossa mão é um exemplo típico disso. Se você colocar uma em frente à outra, você tem um espelho, mas se você sobrepor as duas, elas não casam, né? Isso demonstra uma quebra de simetria do sistema, que pode ser intrínseca de um carbono quiral, ou você pode ter uma estrutura tridimensional que quebra a simetria e vai apresentar isso. E a pergunta é, como que via vibração, via uma espectroscopia eletrônica, né, ou vibracional, eu consigo estudar esse carbono quiral? Com implicações muito grandes, né? Porque aí eu tenho acesso direto a moléculas que estão vinculadas à vida, né? Então, a técnica mais comum de se fazer isso é você excitar a molécula com uma luz circularmente polarizada à direita, que é a do right,
e a esquerda, left, e media a diferença de intensidade entre as duas. Isso é o espectro Raman de uma molécula quiral. A diferença deles vai ter um espalhamento Raman com polarização circular, e essa técnica foi implementada por Barron desde 1970. Ele é o pai disso, foi orientado pelo Paul Atkins, né, que tem aquela série de livros lá de química, de fisicoquímica. Então, assim, é um cara muito importante nessa área, e a gente ganhou a grata satisfação de, no livro mais recente dele, ele citar o nosso trabalho como sendo uma das técnicas promissoras para esse estudo, né? Então, assim, agora a nossa responsabilidade é muito maior nessa história. Mas da onde vem a elipsometria? A elipsometria vem da teoria de Stokes. Nós não estamos em eletromagnetismo acostumados em estudar essa teoria, mas ela é muito interessante. É um jeito de você medir a polarização do campo elétrico a partir da intensidade do campo eletromagnético, né? Uma vez que você tem um campo elétrico, você pode calcular o campo eletromagnético através das equações de Maxwell. E Stokes é o primeiro que apresenta para a nossa era moderna o conceito de observável. Porque a pergunta é, como medir o campo elétrico? Você não vai no laboratório com um medidor de campo elétrico, você mede intensidade. E aí ele mostrou que as intensidades do campo elétrico, de uma luz qualquer, que pode ser de emissão, transmissão, espalhamento, não interessa, obedece a essa equação. Onde você tem os 4 observáveis relacionados a essa equação, que é uma equação de um elipsoide, que são os parâmetros, a intensidade total do campo, que está aqui a soma, né, deles, a diferença entre a intensidade linear, horizontal e vertical, aqui a intensidade mais ou menos 45 graus ainda linear e aqui circular. E com isso você consegue calcular vários parâmetros de polarização e assim por diante. Aqui em Uberlândia, a gente começou com essa história lá por volta de 2007, 2008, e o primeiro artigo saiu em 2009 sobre essa técnica, quando eu estava orientando o Paulo no seu mestrado e depois no doutorado. E esse artigo aqui é o primeiro feito em Uberlândia, experimental, com autores só de Uberlândia, sobre essa técnica. O artigo quem quiser ter mais detalhes da técnica, está publicado nessa revista, na Journal of Chemical Physics C, né? E pode acessar e se quiser falar comigo, eu tenho o maior prazer de discutir e mostrar como que ela funciona. Tem todo esse aparato base teórica e experimental. O experimento, se você pensar, é muito simples. Você tem uma fonte de excitação, que está aqui, né, com luz polarizada. A luz espalhada passa por um quarto de onda acromático e um polaroide acromático fixo. Girando esse quarto de onda, você tem, então, o que a gente chama de uma curva da elipsometria. E aí a luz que se analisa pode ser qualquer uma. Nesse caso, é o Raman. Mas qual a importância disso? A importância é que agora eu tenho acesso aos modos vibracionais ligados ao carbono quiral. Para a gente verificar se isso estava correto, eu comprei a molécula que é essa S-finil, que é o primeiro teste que o Barron, lá da década de 70, fez, e o resultado bate exatamente o que comprovou a nossa técnica. No resumo, eu pus que a gente mediu também uma molécula de água, que não é quiral, e no artigo tem o resultado mostrando isso. Mas o que é interessante dessa história? Aí a gente pegou e aplicou num metamaterial. O que é um metamaterial? Que é a moda de hoje, né? A perovskita, com a sua eficiência de quase 20% em célula fotovoltaica, tem esse caráter de metamaterial. Metamaterial é aquele que é capaz de mudar o índice de refração sendo negativo. Então,
moléculas orgânicas conjugadas com carbono quiral têm essa propriedade. Aqui está um espectro eletrônico, né, que é o dicroísmo circular, mostra que a gente tem realmente uma variação da absorção de luz circular à direita e à esquerda, e isso daqui são os espectros típicos de um rama da molécula, e aqui os parâmetros lá, via elipsometria. A curva em verde é a grande novidade dessa medida, e o que a gente ganha é que eu não meço só o carbono quiral, mas eu meço todas as propriedades dessa molécula. Esses materiais estão em voga e, por exemplo, dizem que a gente vai ser capaz de fazer uma capa da invisibilidade, tal como do Harry Potter, com isso aqui, né? Vai ser bem legal ter os espiões vestindo esse tipo de coisa, porque aí a luz, com um índice de refração negativo, vai poder fazer curvas. Mas o que é interessante é que tem uma área toda nova de estudo de moléculas com carbono quiral, moléculas conjugadas, sistemas conjugados, sistemas sólidos com quebra de simetria e moléculas orgânicas, que é uma das partes que a gente trabalhou na tese de doutorado do Fernando, e estamos agora finalizando um trabalho onde a gente estudou a albumina bovina, quem quiser saber está na tese do Fernando, que é similar à albumina humana, né? E a gente conseguiu estudar a estrutura dela. Bem, gostaria de agradecer aqui os órgãos de fomento, a UFO, que deu a oportunidade da gente fazer isso, e todos os colaboradores do nosso grupo, e todos que passaram e ainda estão aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e obrigado, Werneck. Muito obrigado, Mareta. Temos tempo para umas perguntas. Os alunos aí, com prioridade, podem abrir o microfone e falar, ou simplesmente escrever sua pergunta, se quiser. Os alunos, por enquanto, estão ainda esquentando os motores. Mareta, já que você falou de lateralidade, eu queria entender um pouquinho, talvez um pouquinho mais, a importância, qual é a relevância, digamos que a molécula não fosse quiral, né? Como os resultados seriam diferentes? Essa é a pergunta. Então, se ela não é quiral, Werneck, as ligações que faz aquela torção da hélice, por exemplo, do DNA não existiria. E o lado para que ela torce depende da quiralidade da molécula. Isso como refletiria na medida, por exemplo? Na medida, refletiria o seguinte. Por exemplo, essa aqui é quiral à direita. Então, você tem... Essa aqui é o típico modo vibracional desse carbono aqui, ó, com esse carbono-carbono. Aqui é um carbono quiral, com as 4 ligações. Então, se ela é direita, você tem um sinal negativo-positivo, e se ela é esquerda, fica positivo-negativo. Inverte o sinal. E aí você consegue, com isso, determinar a configuração absoluta da molécula. Vou te falar qual a importância disso. Você toma ibuprofeno? Sim. Sim, né? Metade do que... Sempre tem uma machucada. Desculpa, dica. Sempre tem um machucado, uma pancada, né? Isso. Metade do que você toma, você expele pela urina, porque ele está na configuração, se eu não me engano, direita. É só a esquerda que você absorve. Isso é tão grave que na Europa, no Rio Sena, os pesquisadores já detectaram traços de ibuprofeno de tanto que o povo toma lá. Então, você ter uma técnica capaz de determinar a configuração absoluta de uma droga que ela é muito mais efetiva para a ação é importantíssimo. E a que se tinha anteriormente é só por transição eletrônica. E transição eletrônica, se você comparar esse espectro largo aqui, ó 250 a 450 nanômetros,
comparado com o Rama, que é décimos de nanômetro, você tem uma precisão muito grande para estudar a estrutura da molécula. Não, entendido. Obrigado, Maria. Esse nível de, alguma pergunta? De precisão. Muito interessante, Mareta. Gente, pode fazer pergunta. Bom, Marlita, eu vou pedir o seguinte, você coloca aí no chat o seu e-mail, que é possível que os alunos se procurem para fazer perguntas. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. E eu vou passar para o próximo palestrante. E eu vou... deveria ser a Raigna. A Raigna me solicitou para que a Silésio fizesse a apresentação. É isso, eu estou na ordem certa, né? A Silésio, deixa eu ver aqui. Estou na ordem certa. Exatamente, é a ordem certa, exatamente. Obrigado. Silésio, você já é apresentadora. Olá, tudo bem? Marleta, eu acho que você precisa... Eu não sei como é que... fazer a sua apresentação. Mas eu acho que... Bom dia, Silésio, tudo bem? Bom dia. Eu acho que você já consegue isso, agora sim. Ah, beleza aí. Ah, muito bem. Está conseguindo... se você apresentar, Silésio, provavelmente você tem uma tela só, você não vai se ver. Você nem precisa disso, né? Coloca a apresentação aí, em modo apresentação. Tá. Tá. Estamos vendo. Não está ainda em modo apresentação, se eu não me engano. Eu coloquei, já compartilhei e agora coloquei já em modo... Deixa eu tentar de novo. Aqui não aparece. Eu acho que você está com... pode ser. Você tem que compartilhar a janela certa, eu acho. Enquanto isso, eu vou apresentando você, Silésia. Bom, a Silésia, deixa eu ver se eu acho aqui. Silésia fez graduação, mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu tive, agora sim, mas essa é do Marleta. Então. Bom, não está aparecendo todo. Mas dá para ver, Marleta, dá para ver o Silésia, não tem problema. A Silésia, eu tive a oportunidade de dar, se não me engano, uma disciplina, se não me engano foi termodinâmica, né, Silésia? Sim, termodinâmica. Logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2008, em 2009, eu acho, primeiro semestre nós estávamos fazendo termodinâmica e eu dei essa disciplina para a licenciatura com uma grata surpresa. Não sei se chega a ser surpresa, mas vários alunos daquela disciplina, daquela época, daquela turma, eu diria, não por causa da disciplina, certamente, mas daquela turma tiveram um grande sucesso na pós-graduação, inclusive em outros lugares. Muito bom. E a Silésia ingressou deixa eu desligar aqui, que tem um barulho me atrapalhando assim. Muito bem. Então, ela ingressou no nosso doutorado, terminou, se não me engano, em 2016, é isso? E de lá para cá fez o pós-doutorado e atualmente está como pós-doutorado da professora Raigna, a quem, na verdade, a Raigna solicitou que a Silésia desse esse seminário por uma impossibilidade que ela teve, me comunicou ontem. Então, prazer, Silésia, desculpa eu ter pecado aí na sua apresentação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade. Bom, então, bom dia, pessoal. Como eu disse, então, eu vou apresentar no lugar da Raigna. Eu sou o pós-doc dela, no momento. Então, assim, eu vou falar... Ela tinha colocado o resumo dessa apresentação como fazer uma abordagem do grupo de pesquisa, o qual ela faz parte aqui da UFO, né?
Então, vou tentar aí chamar alunos para o nosso grupo, que é bem amplo, tem várias linhas de pesquisas, então... E no final eu devo mostrar um pouquinho do que é o trabalho que está relacionado com a Ragna no momento, né? Que eu estou participando nesse período. Então, aí ia falar sobre o passado, o presente e o futuro do grupo GEM, certo? O Marleta já fez uma pequena apresentação, então vou aprofundar um pouquinho mais. Então, esse grupo, o GEM, ele é o grupo de espectroscopia de materiais. Tem um site lá no Infis, tem como então vocês acessarem e verem. Esse grupo, ele é formado no exato momento aí pelo professor Marleta, pela professora Ragna, professor Tozoni, o Maurício e o Eric. Esse grupo ele foi fundado desde 2002, então, pelo Marleta, quando ele chegou na universidade. No início, esse grupo ele tinha o nome de Grupo de Polímeros e Sistemas Complexos, porque na época era só um estudo mais das estruturas, do polímero, essas coisas. Aí, com a entrada da Ragna, ele teve essa grupo ampliou. Então, entrou aí um estudo mais amplo de espectroscopia desses tipos de materiais, desses sistemas complexos. Então, por isso aí mudou o nome, certo? O lugar que se encontra o grupo. Tem a sala dos professores, que bom, pelo menos o Tozoni, a Ragna e o Marleta, eles se encontram lá no X09A. O X09B é onde ficam os alunos, então todos os alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica ficam aí nessa sala. E já os nossos laboratórios, eles ficam do outro lado do corredor, lá no Instituto de Física, né? Então, temos a sala 1x02 e a 1x03, que é onde tem as partes de espectroscopia, temos ali laser, temos todo o aparato que faz essa parte de medidas aí. Tem também se fazer as medidas de absorção e tudo. Então, temos um aparato bem amplo nesses laboratórios. Também temos, lá no 1x05, temos a parte da química. Então, toda a parte de síntese, produção dos materiais e tudo, a gente podemos ali fazer na 1x05, que é a nossa química. E na 1x04, o que antes nós chamávamos de sala da parte elétrica, ela também era agora não só a parte elétrica, mas ela também, chamamos ela de sala da bio, porque de uns tempos para cá começamos a analisar essa parte mais biológica, certo? Então, temos esses vários laboratórios. E o que se faz no grupo, né? Quais são os estudos? Então, a intenção das pesquisas é o quê? Estudar as propriedades espectroscópicas desses materiais, desses sistemas complexos, principalmente aí em moléculas conjugadas, no caso aí polímeros, que são emissores de luz, certo? Então, estudamos aí os polímeros semicondutores, dentre eles também oligômeros, certo? Porfirinas, cristais líquidos. Então, tudo isso é o que já foi estudado, alunos que já passaram pelo grupo já estudaram, certo? E, então, alguns estão estudando ainda no momento. Também já estudamos caracterização de polielettrólito, eletrólito polimérico, compósitos híbridos de carbono. Aí, nesse caso aqui, é a parte que entra a Ragna, porque ela faz parte do grupo de NCT, do grupo de materiais de carbono, formado por alguns pesquisadores, principalmente da UFMG. Então, nessa parte que entra os estudos de materiais de carbono e juntamente com compósito com materiais biológicos, certo? Então, nesse momento também estudamos essas partes. E tudo isso tem as aplicações de dispositivos orgânicos, certo? No caso, temos OLEDs, temos células fotovoltaicas, temos biosensores, entre outros, certo? Silésio, você está mudando
Slide? Aqui não Não está mudei. mudando. Não, mudei ainda não. Ah, tá. Tá bom. Além dos estudos de propriedade, também fazemos estudos de propriedades elétricas e as suas variações térmicas, certo? Então, temos também equipamento de criostat, tem como você fazer uma varredura aí da sua amostra de menos de 70 kelvins até 450, 400 kelvins, certo? Então, essa última parte aqui, que é materiais biológicos, que iniciou nesses últimos anos agora, que é o estudo desses materiais, para aplicações nas áreas da biomedicina, certo? Então, principalmente em diagnósticos de mal de Alzheimer, entre outros, certo? O que é o objetivo, então, do grupo do GEM? Então, a gente faz desde o início. Então, você compra os materiais aí nos laboratórios, puros, né? Tipo os polímeros, tudo, os eletrodos, certo? E você começa a fazer toda a parte, tanto de desenvolver como fazer esse desenho, construir o seu dispositivo. Então, a gente desenvolve, a gente caracteriza, a gente estuda, a gente aplica esses materiais orgânicos e também os compósitos nesses dispositivos eletrônicos orgânicos, certo? Então, aqui é um exemplo do que nós fizemos. Eu coloquei só alguns, ainda tem muitos outros, mas aqui temos um protótipo de um OLED, certo? Onde eu tenho essa parte azul é um vidro, ele tem um eletrodo feito de ito, que é o óxido de estanho. Silésia, a gente não está vendo. Não sei, o pior é que eu compartilhei, eu não sei o que. Porque... De fato, não estamos. Agora apareceu. Mudou. Mudou? Pulou pro quarto. Assim. Está no segundo agora. Então assim aparece. No modo de apresentação não aparece. Então, desculpa, eu vou ficar desse jeito que pelo menos está aparecendo para vocês, ok? Então, eu parei aqui. Eu estou mostrando alguns exemplos do que nós fazemos, né? Aqui tem um exemplo de um OLED, certo? Então, a estrutura dele, que é o vidro, eu tenho o eletrodo que é de ito, eu tenho uma camada, essa parte vermelha, uma camada do material, então eu tenho tanto o PEDOT, uma camada de um PEDOT, que é um polímero, e o MHPPV, que é o emissor, é um polímero emissor, e por cima eu venho e faço um eletrodo de cima, certo? De alumínio. Então, esse aqui é a estrutura. Debaixo eu tenho algumas fotinhas de alguns dispositivos que nós fizemos também, tanto rígidos como flexíveis também, que é o que a gente consegue agora também produzir. Layout também de dispositivos para partes elétricas, que nós fizemos com um desenho para FET planar, certo? Um JFET. Aqui tem uma estrutura desse MHPPV, que é o polímero emissor de luz, certo? Que é muito usado e estudado no mundo em todo nesses tipos de OLED. Além disso, temos também já estudos em células fotovoltaicas, o que foi desenvolvido na tese da Sandra. E também temos biosensores, tem sensores de radiação, que foi da Márcia, entre outros muitos estudos aí que podem ver lá no site do GEM, que tem as teses, as dissertações, certo? Bom, o que é o trabalho da Ragno no momento? Então, ela faz parte aí do INCT, ela trabalha com os materiais de carbono. Então, aí temos os CNT, que é os nanotubos de carbono, e os grafenos, né? Os óxidos de grafeno. Isso tudo, um estudo disso aplicado em biosensores, certo? Então, o que são esses materiais, tanto o nanotubo como o grafeno? Aqui é um desenho, uma apresentação do que a diferença entre o nanotubo e o grafeno, do artigo aí do Machado. O grafeno, ele é um material que ele tem boa condutividade, ele é melhor do que o silício. Então, ele é chamado como
o semicondutor de gap zero. Ele nada mais é do que uma camada única, monoatômica do grafite, certo? Então, ele tem essa estrutura. E se você, no momento que você enrola ele fica nessa configuração aqui enrolada, você tem, então, um nanotubo de carbono. Esse nanotubo de carbono, dependendo de como os carbonos estão distribuídos, como que é a forma de seu enrolar, você pode ter o nanotubo na forma semicondutora, ou você pode ter ele um comportamento metálico, certo? Então, depende muito da sua estrutura para você classificar ele. E ele tem camada única, ou ele tem também a camada multicamadas, certo? Essas diferenças entre várias camadas é o que pode dar, às vezes, uma melhor resistência mecânica desses materiais. Por isso que você vê muito aí, às vezes, no secular aí, às vezes falando de materiais feitos com nanotubo de carbono, que tem uma boa resistência, certo? E o que se usa? Geralmente, na maior parte, se usa muito mais o grafeno para se utilizar em sensores, certo? Devido aí você ter ele tem um bom potencial de catálise eletroquímica, ele tem uma boa superfície de contato, então, de interação com as moléculas, você pode colocar. Ele tem essa boa condutividade, mobilidade, a temperatura ambiente, e ele tem essa possibilidade também de fazer em substrato flexível, certo? Esse aqui é um trabalho de um povo lá de Campinas, que utiliza o grafeno para fazer esses biosensores, certo? E aqui do lado desse artigo aqui da Sensor, só uma parte de uma lista, de uma tabela enorme lá, que mostra várias configurações de você fazer um sensor, certo? Um biosensor, utilizando o grafeno, e para que o que ele pode ser, tipo, o que ele detecta, né? O que ele analisa. Então, você pode ter sensores de chumbo, de DNA, de glicose, de proteínas. Então, dependendo de como você faz aqui e a combinação entre esses materiais de carbono com outros materiais, você consegue formar esses biosensores com a detecção de várias moléculas, de várias coisas que podem ser aplicadas na medicina, certo? Então, sabendo disso, o que se está... Esse aqui é um dos trabalhos que está sendo desenvolvido, né? Que é, no caso, o início desse pós-doc. O que nós vamos fazer, vamos começar a fazer. Nós estamos utilizando aí essa técnica que o Marlene acabou de falar, que é o ROA, certo? Para poder analisar esses compostos híbridos contendo os carbonos com alguns outros materiais biológicos, certo? Então, primeiro, a gente tem que saber caracterizar, então, os nanotubos de carbono, os grafenos, tudo, para analisar fazer toda a análise da sua quiralidade através dessa técnica, certo? Na verdade, não só o ROA, mas da ROA vinculado com a helioximetria. Então, através desses parâmetros do Stokes, a gente consegue ter todos os estágios de polarização da luz. E com isso, nós podemos analisar tudo a sua quiralidade, certo? Dessas moléculas. E não só do carbono do grafeno, mas também juntamente com os materiais biológicos, certo? Por que é importante a gente fazer toda essa análise com os materiais biológicos? Geralmente se usa nesses biosensores, nos fármacos, na produção aí farmacêutica, nas pesquisas farmacêuticas, se usa muito esses materiais biológicos, mas na sua forma rancênica. O que é o rancênico? Você tem os materiais, essas moléculas, elas têm tanto a gente chama de enantiômetros puros, eles têm
uma parte deles fazem o plano da luz virar para a direita ou para a esquerda, certo? Na maioria dos fármacos, esses materiais, eles são rancêmicos, ou seja, eles têm as mesmas quantidades iguais desses dois compostos, certo? Então, praticamente a sua atividade ótica é zero, certo? Por que geralmente a indústria farmacêutica usa isso? Porque você sintetizar e fazer com que os fármacos tenham apenas uma forma é mais difícil do que você ter a forma rancêmica. Então, até por questões econômicas, a maioria dos fármacos ele é feito rancêmico. E qual que é a ligação entre essas propriedades biológicas e a quiralidade desses materiais? Alguns estudos já mostram que a eficiência ela é afetada e a agressividade no corpo humano também ela é afetada. Materiais que são, às vezes, ou são mais quirais, certo? Ou seja, eles são feitos mais por um enantiômero, ou por direita ou por esquerda, certo? Eles são mais eficientes, eles são menos tóxicos. Então, o estudo desses materiais, principalmente contendo carbono, como marcadores em materiais biológicos e um estudo mais aprofundado sobre essa quiralidade, eu acho que é muito importante para a indústria farmacêutica, até para você ter, não só numa forma econômica, mas para você ter um controle melhor dos remédios, né, que nós tomamos, então, as suas aplicações. Então, nós estamos utilizando essa técnica aí do ramo por elipsometria para fazer esse estudo. E isso é uma das partes principais que a Ragnar está no momento, não está à frente. Bom, então até agora esse é a apresentação, certo? Muito obrigado. Obrigado, Silésia. E está aberto para perguntas. Se quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e falar ou escrever aí. Os alunos são sempre muito vergonhosos, não fazem perguntas. Então, vou ter que fazer, viu, Silésia? Depois que você entra na pós-graduação, você começa a ficar um pouco mais menos vergonhoso para perguntar. Deixa eu perguntar. Deixa eu o seguinte, você faz caracterização, você está pensando em usar esse tipo de materiais para fazer para transportadores de drogas no organismo ou de alguma outra forma? Acho que não chegou a mencionar isso, né? Isso, tanto na produção de biosensores, ou seja, o equipamento que você coloca, você faz a detecção se tem ou não, tipo uma proteína ou não, mas também se usa muito o grafeno nesses fármacos, né? Até nas formas de encapsulamento, não sei, por aí. Então, é para usar nos fármacos mesmo. Chama drug delivery. Isso, isso. Aí, se vocês tendo essa melhor informação, tanto da parte biológica como e tanto também dos grafenos, do nanotube que se usa, da quiralidade, você pode saber se ela é eficiente, se ela é maior ou menor. Lembrando e quando biodegradável deve ser, né? Que então, não deve ficar no organismo, né? Então, alguns artigos, já teve alguns artigos que mostraram que quando você tem uma coisa mais quiral, ele é menos tóxico ao organismo. Então, tem essa parte também. Obrigado. Gente, mais uma pergunta rápida e eu já estou voltando meu tempo. Se não há, Fidel, eu vou pedir você colocar o telefone, o seu e-mail e o da Ragnar aí para as pessoas tomarem, ter a possibilidade de contactá-los. Então eu vou agora passar a Viviane, uma apresentadora. Viviane, você já é apresentadora, viu? Você pode compartilhar a sua tela se você quiser. Bem.
Ok, né? Que ele me coloca aqui como ainda não possível. Ele me coloca. Ele Não, não você tem que possível colocar lá no compartilhar. mais. Coloca lá no mais. Clica no mais. Não mais, mais. Tem o mais à E esquerda. a canção. Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. Compartilhar um vídeo externo. Compartilhar uma apresentação. Isso. Agora. Arraste arquivos para carregar. Você pode carregar o seu arquivo ou compartilhar a sua tela. São duas possibilidades. Se você carregar o seu arquivo, você costuma perder animação, se você tiver, por exemplo. Ok, então deixa eu colocar em PDF. para eu visualizar compartilhamento de tela. Não, eu vi que seria isso. Está aí, no mesmo lugar. Ele me coloca aqui, arraste arquivos ou procure arquivos? Não, antes. A Silésio acabou de fazer. Ajuda aí, Silésio. Então, você primeiro compartilha só você clica aí do lado, tem essa Na tela que eu estou de apresentação, ele só me coloca a opção de abrir. Ele não está me mostrando, deve ser em outro local, então, provavelmente, né? Vou cancelar. É no mais. Certo, mais... na hora que você clica nessa telinha. Compartilhar Google Drive, abrir com layout, acompanhar layout, discar, compartilhar um vídeo externo. Será que seria isso? Não. Carregar uma apresentação, iniciar enquete. Não, é antes disso. Volta na tela original, lá na tela original, clica no mais e vai aparecer a possibilidade. Sim, eu estou clicando no mais, ele me coloca iniciar enquete, carregar uma apresentação, compartilhar um vídeo externo, descarte, acompanhar um layout. Carrega uma apresentação, Viviane. Oi? É carregar uma apresentação. Ok. Ele me disse que se eu fizer isso, eu vou perder o vídeo. Tem um vídeo que eu gostaria de apresentar. Aí o vídeo já não... Ok, vou lá procurar, vou fazer dessa forma, apresentação. Às vezes seria melhor compartilhar a tela inteira e colocar o vídeo, aí você consegue ver, né? O Pepe tentou compartilhar um vídeo, até a gente viu o vídeo, mas não conseguimos ouvir o som. Ele está dizendo aqui, carregar arquivo, ele já me mostra e pronto, mas e agora? Tem que clicar onde nisso aqui? Tem que clicar em enviar. Enviar. Setinha aqui. Aparece em cima, acho que enviar. Enviar. Aí depois você volta no mais, ele vai aparecer para você, você clica e ele apresenta. Certo, ele está carregando 30%, 39%. Eu vou começar a fazer a apresentação da Viviane enquanto isso. A professora Viviane, me corrija, Viviane, se eu estiver errado, estou dentro do seu lápis. Ela fez a graduação na Unesp. Só um minutinho, ele disse que o arquivo é muito grande e que ele não consegue. Então ele dividiu o arquivo em muitos outros. Então você vai ter que compartilhar a tela, não tem jeito. Deixa eu só ver aqui, iniciar o modo. Iniciar o modo. Iniciar o modo multiusuário. Não. Compartilhar layout, acompanhar layout de apresentador. Não. Fala mais. Deixa eu demover com você como... Vou demover você como apresenta e eu vou olhar de novo. Olha só, aqui tem... você tem a possibilidade de... Agora você tem... Vou ver se você vai aparecer para você... Depois, agora ainda não. Vai aparecer para você no seu canto embaixo. Tem vão aparecer 4 botõezinhos. E aí você clica no Share Your Screen. Compartilha a tela. Vou fazer você como apresentadora. Espera aí. Vê se aparece
Share screen. Aqui ele me mostra um monte. Não, lá embaixo. Lá embaixo deve aparecer um botão do lado do microfonezinho. Tem uma... Câmera. E depois aqui o compartilhar, ele não me deixa ativo. Só o microfone, só o fone, só a câmera, que agora fez, que não está mais. Então tem que ser no mais, Viviane, não tem jeito. Mas, então você... iniciar enquete e carregar uma apresentação, que foi o que eu fiz, ele não deixa. Parar de acompanhar o layout da apresentação, compartilhar Google Drive e abrir múltiplas notas. Ele não me dá nenhuma outra opção além disso. Alguma coisa estranha, provavelmente, no seu navegador. Notas compartilhadas. A Silésia acaba de fazer justo isso. Você salvar a tua apresentação em PDF é mais fácil, né? Mas aí no PowerPoint. Eu até tenho, mas aí eu perco o que eu gostaria de apresentar, né? Mas, enfim, deixa eu ver aqui, acho que não tem outra forma, porque ele não me dá a opção de compartilhar telas aqui. Tá? Bom, deve ser o navegador, Viviane, porque... Uma apresentação. Deve ser no seu navegador, porque... por exemplo, nós estamos vendo aqui uma tela de notas. Eu nem sei se esse PDF é a última versão, tá certo? É o que tenho aqui, vai ser isso mesmo. Enviar. Só falando, no início aqui, estava como proibido para eu compartilhar. Aí, de uma hora para outra, na hora que começou a minha apresentação, eu consegui, ele disponibilizou. E agora, agora não está deixando apresentar. Aí está. Não, está, mas está o PDF, não é o que eu queria, né? Eu queria o arquivo original para eu poder usar o vídeo que está anexado. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu falar rapidamente, Viviane. Você fez a graduação na Universidade, na Unesp, né? Sim. E depois fez mestrado e doutorado na USP de São Paulo. E pós-doutorado em Física Aplicada na Universidade de Pernambuco, Unicamp. E fez um pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa. E desde 2010, se eu não me engano, é professora do Instituto de Física na UF. É isso, acertei? Exatamente. Então, muito obrigado, Viviane, e desculpa aí pelos transtornos. Ok, René, antes de eu poder falar qualquer coisa, eu tenho que ficar colocando slide por slide, ele não usa o mouse para fazer mudança nesse formato. Mas eu vou verificar aqui o que pode ser feito. Eu vou ter que ficar mudando aqui, manualmente, slide por slide. Ele não consegue, tá vendo? Olha, ele muda o tamanho, mas ele não muda o slide. É um absurdo isso. Mas você tá em modo apresentação? Não, deve mudar. Se você clicar, ele não muda? Deveria mudar. Não, deixa eu só perguntar. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Estamos vendo. Então, tá bem. É o suficiente. Eu vou ter que ficar mudando aqui tela por tela, tá? Deve ter uma setinha embaixo para você mudar. Não tem, infelizmente não tem. Ele só me muda os slides, eu vou ter que ficar mudando slide por slide. Bom, então, tudo bem. Eu não sei, deixa eu ver que horas são, 8h51 aqui, tá? Bom, eu começo agradecendo ao VENEC pela iniciativa, efetivamente, da possibilidade desse workshop. Nessa apresentação, o que eu vou abordar são as linhas de pesquisas que são desenvolvidas no grupo de propriedades ópticas e térmicas e materiais. Eu vou falar mais especificamente das linhas que eu trabalho diretamente junto com os estudantes, e depois eu vou falar a respeito de uma linha, de outras linhas envolvidas pelo grupo de pesquisa. Ele voltou aqui, eu quis, ele acabou voltando. Gente, isso vai ser... Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vai ter que ser manual, tá? E o problema é que ele foi primeiro e último, ele não vai para o slide 2. Agora foi para o 3. Eu vou ter que fazer isso manualmente. E ele não me mostra o slide 2.
Bom, tá bom, ok. Então, no grupo de propriedades óticas e térmicas e materiais, no momento, nós estamos em 3 professores, né? 2 pesquisadores de pós-doutorado. Estamos com 2 estudantes de doutorado, na verdade, um vai defender a sua tese hoje, então eu coloco aqui como um. Temos estudantes de mestrado, estudantes de iniciação científica e um estudante de finalização de trabalho e conclusão de curso. As principais áreas que a gente trabalha efetivamente, né, esse grupo de pesquisa é um grupo que tem mais de 10 anos, como o professor Benek disse, eu já estou aqui na UFA há 10 anos, e os principais tópicos são estudos espectroscópicos e termoópticos de biomateriais, nanoestruturas, corantes naturais, e tem a linha, que é a linha de materiais ópticos, né? Matrizes vítreas, dopadas e codopadas com íons terras raras e nanoestruturas. Aqui embaixo eu coloco os projetos que estão em desenvolvimento com auxílio financeiro de órgãos e pesquisas, né? Vou passar para o slide 3 aqui. Os materiais que a gente tem investigado atualmente, né? Enfim, são materiais orgânicos, né? Corantes naturais, nanopartículas em soluções, e a gente já começa a inserir esses materiais em aplicações de biomateriais. Então, são resinas odontológicas, salivas, resinas de poliésteres, tá certo? E a gente faz estudos básicos com nanopartículas, que são semicondutores, metálicos, funcionalizados, não funcionalizados, e também já inseridos em matrizes, né, por exemplo, de biomateriais, ou matrizes vítreas, na presença, por exemplo, de terras raras, para você poder fazer o estudo de interação entre esses íons. Deixa eu mudar aqui para o slide 4, só um pouquinho de paciência. Na minha tela está bem pequena, não sei o que vocês estão enxergando, mas tudo bem. As técnicas que nós estudamos, a gente trabalha efetivamente no grupo de propriedades ópticas e térmicas e materiais, são as técnicas fototérmicas de lente térmica, de fração cônica. Trabalhamos com a técnica interferométrica, normalmente para a gente poder determinar o parâmetro do NDT. Os scan, técnicas espectroscópicas, né, absorvância, fluorescência e medidas fotofísicas e tempo de vida em milli e micro e mais atualmente em nanosegundos, que é o equipamento comprado, né, em colaboração com o INCT, que a gente faz parte. Só um pouquinho de paciência, slide 5. Agora foi. Então, dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho do princípio de funcionamento dessas técnicas fototérmicas, né, lente térmicas e scan, aplicá-las em soluções, resultados preliminares que a gente já tem de uso desses materiais em bioaplicações, e depois eu vou falar um pouquinho a respeito de estudos desses materiais, na verdade, os materiais vítreos, visando aplicações fotônicas. Bom, então, as técnicas fototérmicas, né? A gente utiliza laser para poder estudar o material. Quando você incide o material com laser, você tem uma intensidade suficiente, o que você vai fazer? O material ele vai provocar uma mudança, né? Uma variação de fase nesses materiais. Então, e essa variação de fase, ele depende da variação do índice de refração, que, por sua vez, é dependente do parâmetro do NDT, ó, que a gente usa lá, a técnica de interferometria para determinar, e o ΔT, que é a variação da temperatura. E aí nós temos basicamente 2 possibilidades de materiais. O material que apresenta DNDT positivo ou negativo. Se ele é positivo, quando você incide o laser, ele se comporta como uma lente. Ele focaliza o lente lá no campo distante. Já se o DNDT é negativo, ele vai defocalizar. Ele se comporta como uma lente divergente. Vou passar para o próximo slide. Opa, foi para o slide errado aqui, só um minutinho. Bom, então a técnica de difração cônica, que foi uma técnica desenvolvida ainda quando eu estava em outra instituição, tá certo? A gente usa basicamente o único feixe de luz que é focalizado no material. Se você tiver a intensidade suficiente, você vai estar numa condição de variação de fase grande e com isso você vai gerar a formação de anéis no campo distante. A gente faz análise dessas formações de anéis, tá certo? Deixa eu ver aqui que parece que agora ele está querendo funcionar com a setinha. Oh, foi. Então, o número de anéis, em função da potência, ele apresenta uma função linear, e daí a gente consegue ter informação de fração de energia convertida em calor, que é possível determinar
a eficiência quântica, ou também existe possibilidade de fazer a determinação de condutividade térmica desses materiais usando essa técnica. E aqui, já na UFO, recentemente, o que a gente fez foi otimizar, a gente automatizou essa técnica, que acabou sendo um trabalho de mestrado dos nossos estudantes aqui da pós-graduação, né, o Stanley, efetivamente, com auxílio de um professor visitante que esteve conosco há um tempo atrás. Então, a técnica é apresentada nessa posição, né? E o que eu queria mostrar aí, que eu vou perder, é o vídeo da técnica, que era justamente mostrar a formação de anéis aqui, que infelizmente eu não vou conseguir fazer, mas eu posso dizer que o que eu queria mostrar com isso é que a gente, além de fazer a síntese, extrações e preparação de materiais, manipulação de materiais, as caracterizações desses materiais, a gente também trabalha com instrumentação. Então, o estudante tem a possibilidade de, né, fazer implementações e técnicas novas junto ao grupo de propriedades ópticas e térmicas e materiais. Tá? Bom, perdemos o vídeo, mas não tem problema, a gente segue aqui. A outra técnica que a gente utiliza é a técnica de lente térmica. Essa técnica é uma técnica já mais antiga. A gente precisa basicamente de 2 lasers para a gente poder aplicá-la, né? Então, é um laser de alta potência que ele vai estar resolvido no tempo e você vai focalizar sobre o material vai absorver, ele vai criar um efeito de lente, que vai depender lá do DNDT, se ele é positivo ou negativo, e a gente usa um feixe de baixa potência para a gente analisar, né, lá no campo distante, a função transiente, efetivamente. Uma vez isso acontecido, a gente tem 2 possibilidades de resultados, para DNDT positivo e negativo, fazendo o ajuste, a gente também consegue obter informações de fração de energia convertida em calor, determinar a eficiência quântica, fazer estudos de fusividade térmica, numa gama de aplicações, que são os artigos que o grupo vem publicando aí nos últimos anos. A técnica de interferométrica também está, né, a gente tem no nosso laboratório, a gente usa basicamente para medir o parâmetro de NTT, que a gente viu que é fundamental para a utilização das técnicas semióticas. Falar um pouquinho da aplicação das técnicas de cônica diffraction em thermolens em soluções, efetivamente. Tá? Então, aqui são resultados, por exemplo, da vitamina B6, que a gente sabe que é um material não só importante devido ao seu benefício à saúde das pessoas, mas também que são materiais que a gente tem mostrado ser interessante, como sensores de metais tóxicos, por exemplo, como sensores de medida de pH, tá certo? A gente também aplica essas técnicas de cônica diffraction em thermolens em nanopartículas, em diferentes estudos já foram realizados, com funcionalizado e não funcionalizado, em função do tamanho, de concentração, tá? Aplicando essas técnicas, uma vez conhecidos os materiais, agora a gente já passa por uma outra fase, que seria elas em materiais, em outras matrizes, né? Visando aplicações biomédicas, enfim, de biosensores, e também para materiais fotônicos. Aqui, então, já são resultados dessas técnicas em corantes naturais, que a gente faz as extrações, efetivamente. Resultados preliminares que a gente tem desses materiais já publicados no grupo de pesquisa são, por exemplo, a inserção de nanopartículas em resinas odontológicas, e mais atualmente agora a gente está inserindo em resinas de poliésteres. Você pode usar diferentes formas de fazer a cura, né, desses materiais, ou você usa um LED, ou você faz isso de uma forma química. E o propósito de aplicação, né, nesses artigos anteriores aqui por resina seria utilizá-lo como restauração, por exemplo, de dentes, mas o artigo, um trabalho recente, inclusive foi uma tese dos nossos estudantes de pós-graduação também, do Marcos, foi a utilização desses materiais como possibilidade de sensor para detecção de radiação ionizante, tá certo? Muito bem. Dentro dos nanopartículas já aplicados, a gente tem desenvolvido, em função do tempo, inserção dentro de biofluidos, né, de salivas, com a intenção de usar nossas técnicas ópticas como os parâmetros para, eventualmente, usar esses materiais como sensores para detecção de doença. Esse estudo continua em andamento no nosso laboratório, trabalhando com novos materiais fluorescentes com esse propósito. Os corantes naturais, a gente faz extrações de sementes e plantas,
tá certo? Em diferentes estudos. Nesse estudo aqui, por exemplo, do Anato, a gente já mostra a possibilidade de aplicação dentro de alimentos funcionais, né? Temos um trabalho recente aí que estamos aguardando a aceitação também, agora já explorando as características fotofísicas, usando medidas de tempo de vida em nanosegundos em outros alimentos funcionais. A antacionina, fizemos um estudo sistemático, né, em função das estações do ano e também já aplicações desses materiais, mostrando serem efetivamente uma possibilidade interessante como em bioaplicações fungicidas, né, como em fungos necrotróficos. Falar um pouquinho a respeito agora de outros materiais que são realizados por os outros professores do grupo, mais especialmente o professor Acácio, que trabalha com esse tipo de material, dos seus estudantes, né? Então, aqui são materiais vítreos, né? Dopados ou codopados com íons, terras raras e nanopartículas em diferentes estudos. Nesse outro trabalho foi uma tese de mestrado do estudante nosso da pós-graduação, em que ele foi feito com a possibilidade de aplicação em aplicações de ótica não linear. E aqui são trabalhos recentes, né, recém-aceitos e já publicados, de estudos de materiais vítreos na presença de terras raras interagindo com nanopartículas diferentes em diferentes estudos. Aqui eu falei a respeito das técnicas básicas que nós temos no laboratório. Claro que a gente trabalha com técnicas complementares para poder fazer o estudo das estruturas, que é usar o Raman, usar o AFM, usar o IFTR, usar o HPLC, tá? E essas a gente não abordou aqui nessa apresentação. E para finalizar, a gente vai, então, agora foi, mostrar aqui os estudantes mais antigos, né? O José, que está defendendo a sua tese de doutorado hoje, o Stanley em tese de doutorado, o Nilmar e os estudantes de iniciação científica mais antigos. Estamos com um pessoal novo entrando, né, de iniciação científica, Gabriel, Luiz Felipe, a Hanna, a Renata no mestrado. Estamos com 2 pesquisadores desenvolvendo suas pesquisas de pós-doutoramento, o doutor Antônio e o doutor Vinícius, e os professores envolvidos no grupo de pesquisa. E a gente é muito grata ao INCT, que a gente faz parte, ao CNPq, a FAPEMIG e a CAPES, que além de financiar, né, os nossos projetos, a compra dos equipamentos, eles financiam as bolsas dos estudantes que estão no nosso laboratório, desenvolvendo pesquisa. E agradecemos a UFO, que sem a UFO a gente não poderia estar ter o laboratório e poder estar desenvolvendo essa pesquisa toda. Novamente, a gente agradece ao professor Ederson pela iniciativa desse workshop. Obrigada. Muito obrigado, Viviane. A respeito da dificuldade que tivemos, foi muito bem, viu? Muito obrigado. Deu para a gente entender bastante. Gente, tempo para uma pergunta rápida. Normalmente a gente deixa para os alunos, ok? Quaisquer queiram fazer pergunta, fica à vontade. Viviane, deixa eu solicitar, na verdade, você foi, se não me engano, a terceira que falou de NCT, e talvez os alunos não sabem bem o que é NCT. Todo mundo sabe CAPES, FAPEMIG, mas eu acho que os alunos não sabem muito bem o que é INCT. O INCT é uma rede de pesquisa com diversos pesquisadores em todo o Brasil. Nós temos um mapa aqui pequeno, mas são os pontos que estão interligados. E nós aqui em Uberlândia fazemos parte desse ponto, efetivamente. Então, é um projeto de um porte muito grande em que a verba podemos dizer, remanejada, né, por um grupo que seria o coordenador do projeto e que possibilita não só esse montante de verba num porte maior, mas também a possibilidade de reuniões anuais para os estudantes apresentarem os seus trabalhos. Então, é um grupo de cooperação bastante importante, financiado pelo CNPq e também pela FACEP, né, porque é junto com o pessoal de Recife e de outras partes do Brasil. Se não me engano, isso teve início de 2012, né? Foi por aí, né? Eles teve, se não me engano, já estamos há 4 anos e agora ele está novamente em fase de renovação por mais 2 anos. Muito bem. Ô, Viviane, eu vou pedir você colocar o seu e-mail aí para que as pessoas possam contactá-la. Eu vou, dado o avançar da hora, eu vou passar para o professor Iroque
que vai ser o nosso próximo apresentador. Deixa eu ver se eu consigo mover para apresentador. Tudo bem, Iroque, você já é o apresentador. Oi, já sou apresentador? Já. Mas não estamos te vendo. Queremos ver. Não tá. Não. Abre aí sua câmera aí. Não tá vendo minha testa, né? Não, não estou vendo. Gostaríamos aí. Eu vou iniciar aqui. Bom, agora estamos vendo aí. Agora vamos ver se eu consigo colocar. Se você consegue compartilhar aí. Compartilhar tela, né? Uhum. Compartilhar tela. Eu só consigo compartilhar uma janela. Ok. Você consegue enxergar isso? Perfeitamente. Dá para enxergar? Perfeitamente. Tá, bom. Aí está. Deixa eu fazer uma apresentação rápida, Europa. Se não passar a tarde, não quero passar o resto do dia apresentando você, mas vamos ser rápido, breve. A professora Iroque é um dos fundadores, eu diria, aí, do nosso programa de pós-graduação, estava lá no início, e sem querer revelar a sua idade. Ele fez doutorado pela Universidade de São Paulo, em 97. Ele fez um pós-doutorado, tem pós-doutorado pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, e atualmente é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia e é um dos professores, se não o mais produtivo do nosso programa. E, Iroque, mais uma vez, é um prazer muito grande. Obrigado por aceitar esse convite. Eu acho que a gente vai fazer isso acontecer mais vezes. Obrigado pelo apoio, sobretudo. Então, fique à vontade, viu? Eu que agradeço aí a sua iniciativa, Werneck, da pós-graduação, né? Fazer esse pequeno workshop aqui. E, bom, a apresentação aqui tem um caráter bastante informal, né? Basicamente mostrar o que a gente faz, alguns dos temas que a gente trabalha aqui, certo? Bem um overview de tudo, né? De alguns pontos. E é isso, quer dizer, eu não vou me ater às técnicas, né? Eu vou basicamente falar dos temas que estamos trabalhando, né? A intenção aqui é tentar atrair aluno, né? Certo? Fazer uma propaganda. Ok, vamos lá. Então, bom, o que eu vou falar aqui, que eu vou focar nessa apresentação, é de alguns sistemas 2D, né, bidimensionais, e auto-organização molecular. Certo? Então, a ideia aqui primeiro, quer dizer, eu trabalho com simulações, né, simulação computacional, certo? Tá uma interface entre a teoria fundamental e a aplicação e a parte experimental, né? A gente fica nesse meio tempo aí, né? Nesse meio de campo aí. Né? E aqui a ideia pelo menos no nosso grupo, né, de estrutura eletrônica, quer dizer, esse não é o nome oficial, né, mas é um nome mais comum. Aí a ideia é que nós, através de técnicas de simulação, você conseguir propor novas estruturas, encontrar algumas aplicações, eventualmente verificar algumas propostas teóricas e também, ao mesmo tempo, dar suporte a alguns trabalhos experimentais, tentar entender, numa escala atômica, né, como é que está acontecendo para uma dada medida experimental. Né? E também a proposta também é baseada em resultados onde a gente trabalha na escala atômica. Basicamente, a mecânica quântica aplicada aos materiais. Bom, então aqui, como são materiais, o que são materiais 2D? Né? Essa proposta aqui já é antiga, né, 2013, né? Certo? A ideia de materiais, quer dizer, depois da descoberta da síntese do grafeno, né? A síntese experimental, né? Aí você foi, em seguida, alguns anos depois, foi verificado que é possível você montar heteroestruturas bidimensionais, né? Que é basicamente como se fosse um Lego aqui, né? Não sei se vocês enxergam o mouse. O Lego é um Lego onde você consegue empilhar materiais com diferentes arranjos, né? E aí você consegue propor novos materiais e pelo lado experimental, eles sintetizam e a gente procurar propriedades novas e verificar a estabilidade desses materiais, as propriedades eletrônicas, eventualmente. Né? Certo? Então, é como se fosse empilhar um Lego aqui.
E uma das coisas que a gente tem trabalhado é você controlar a polarização dos elétrons, né, na corrente, né, num sistema bidimensional, certo? Então, você encontrar formas de controlar a polarização dos spins dos elétrons ali no transporte eletrônico. Bom, então, isso aqui não é um trabalho do nosso grupo, né? Bem queria, mas não é. Isso aqui é uma capa de uma revista bem conceituada, onde você fala também, além de você empilhar os materiais, né, você consegue também intercalar, né? Atualmente, né, a ideia é você intercalar elementos, né? Aqui é um esquemático, né? Como é que você intercalaria elementos aqui entre um material e outro, né? E com isso você consegue fazer designs de materiais 2D buscando novas propriedades, né, eletrônicas e magnéticas, etc. E uma outra forma de você montar heteroestruturas 2D, né, é você fazer não só a heteroestrutura vertical, mas também fazer heteroestruturas horizontais. Aqui também uma forma esquemática, onde você pega o germaneno, estaneno, né, esse nome neno aí vem da ideia do grafeno, que são redes, né, hexagonais, onde não é necessariamente só com carbono, mas pode fazer com germânio, com silício, né? E aí vai, certo? Sobre um dado substrato. Bom, aqui é só dentro desse escopo aí de materiais 2D, né, e controle das propriedades eletrônicas, né, um trabalho recente que temos feito, né, isso aqui é uma simulação no computador, claro, é você verificar, né, através de um sistema intercalado, que é o germânio fósforo 3, mas o material não importa, né? Quer dizer, para a gente importa, mas na apresentação não. Pode ser um outro material e buscar a propriedade desses outros materiais. E aqui intercalado com cromo, né? Nós vimos que o cromo iodo 3, né, que foi um material que ainda está na moda, né, devido às propriedades magnéticas, nós intercalamos cromo nesse material. O GP3, né, é um material estável, né, também, tanto na fase bulk como na fase 2D. Aí nós verificamos que existem sítios que são bastante estáveis para essa intercalação e que você, mediante uma pressão, quer dizer, os cromos eles têm um acoplamento, vamos chamar de antiferro, né? Um está com o spin para cima, outro spin para baixo, né? Vamos dizer, o alfa e beta, tanto faz. Aí você faz uma compressão nesse material, você muda a sua fase magnética. Quer dizer, aqui na verdade é um corte do material, uma folha muito grande, né? Essa aqui é uma folha de cima, uma folha de baixo, e aqui um plano cheio de átomos de cromo. Aí, à medida que você aplica uma compressão, né, esse valor de compressão é um valor razoável, dá para atingir experimentalmente, aí você consegue mudar a fase. E aqui é o diagrama, né, da compressão em função da fase inicialmente antiferro, aí a partir de uma certa compressão, certa pressão, ele fica ferro. Então, uma vez verificamos isso, né, e daí falamos, pô, interessante, né? Então a gente pode, por exemplo, verificar, se eu for fazer um transporte eletrônico ali, eu posso verificar se, com a compressão, eu poderia fazer uma corrente que é predominantemente com um canal de spin, vamos supor, spin-up, né, uma densidade maior de corrente de spin-up comparado com a densidade de spin-down. Né? E com a compressão, efetivamente, nós verificamos, né, calculando a corrente, você consegue verificar que esse split aqui, né, de corrente up e down com a compressão. Quer dizer, sem a compressão, né, você pode calcular a corrente em diferentes direções, né? E aqui que a gente chamou de anisotropia direcional, e aqui você tem uma anisotropia de spin também. E essa aqui é a densidade eletrônica dos estados que devem ser onde os elétrons devem percorrer. É o overlap dos estados eletrônicos que são responsáveis pela transmissão. Bom, isso aqui é outro sistema que estamos trabalhando são os eletrenos. Os eletrenos são materiais também bidimensionais, onde você, devido ao carregamento, às cargas, né, a distribuição eletrônica dos próprios materiais é intrínseco, que você vai ter os elétrons, que chamam os elétrons aniônicos, né, são os elétrons que eles não têm núcleo, eles ficam espalhados numa região intercalada entre os materiais. Né? Então, esse aqui é um exemplo da Y2C, né, etéreo carbono 2, onde você, com a compressão, foi verificado que você consegue fazer um ordenamento de spin, né, com a compressão desse material aqui. Né? E quando você tem essa rede bidimensional, né, você vai ter esses elétrons livres, né, são elétrons onde a relação de dispersão é parabólica, como se fossem elétrons livres. Né? E aí eles ficam sobre a superfície do material. Certo?
Então, nós estamos também trabalhando com esses eletrenos, né? E uma das coisas que você verifica através da simulação é que é possível ter uma transição estrutural de fase, né? Você tem uma fase hexagonal e passa para uma fase tetragonal quando você oxida. E essa fase tetragonal, isso aqui é um trabalho de um aluno nosso, né, o Pedro, você verifica que com essa transição, né, você verifica que os estados eletrônicos aqui ficam próximos do nível de Fermi, ficam polarizados, né, e isso dá a oportunidade de você criar correntes spin polarizadas, né, na região central do material, protegidos por camadas de óxido, que aí seria interessante para dispositivos de spintrônicos. E aqui também na ideia de redes heteroestruturas laterais, outra coisa que está sendo feita é você hidrogenar, porque a gente sabe que se você hidrogenar o eletreno, você consegue polarizar os estados também. Então, fazer uma hidrogenação parcial. E aí, com isso, você conseguir entender, localizar, através de hidrogenação ou fluorinação, localizar os estados eletrônicos, né? Esses estados que ficam espalhados sobre a superfície, você pode começar a criar trilhas aí desses estados eletrônicos aí no material. Bom, agora aqui um foco mais aplicado, é um trabalho também de outro aluno, Gustavo, né, que é falar sobre a nanocelulose. Aí já é um foco mais aplicado, onde tem uma colaboração teórico-experimental. A celulose, rapidamente, né, na nanocelulose, ela tem uma estrutura cristalina, que tem essa forma aqui, a sua fibrila elementar, e essa aqui tem uma estrutura esquemática da celulose. A cadeia, ela é uma cadeia de repetição desses anéis, tipo anel benzênico, mas são glucoses, né? Onde você tem OHs aqui, etc. E essas cadeias, elas têm uma interação, são ligadas por pontes de hidrogênio na direção vertical e interação Van der Waals na direção horizontal. Quer dizer, são pontes de hidrogênio nessa direção e Van der Waals nessa direção. Um dos resultados aqui experimentais, Werneck, eu não estou medindo o tempo, você me fala? Esqueci de medir o tempo. Não, 3 minutos, viu? 3 minutos, bom. Então, aqui a nanocelulose, ela tem várias aplicações, né, hoje, né, tanto em sensores, aplicações biomédicas, etc., né? Quer dizer, é um material que tem interesse, dada a realidade brasileira, né, que tem uma grande recursos naturais, então a celulose é um material que vale a pena estudar e entrando na escala nano, né, são materiais quase 2D, e a gente está aqui, fez um trabalho relativo à ruptura dessa celulose via oxidação. Isso aqui é um resultado do CNPEM, lá de Campinas, e a gente fez um entendimento, né, quer dizer, através de simulações, a gente entendeu por que você pode partir a celulose, qual que é o efeito físico da oxidação na quebra da celulose. E a quebra acontece principalmente nessa linha vermelha, rompendo as pontes de hidrogênio devido à oxidação dos anéis, das cadeias das moléculas da celulose, né? E aqui é um trabalho que é estudar a interface, né, da celulose com grafeno, né, na ideia de construir sensores, né? Basicamente é localizar o cone de Dirac com relação aos níveis da celulose e ver como é que você pode controlar a posição desse cone. E, por fim, aqui, então, é um outro trabalho que é teórico experimental, onde isso aqui é feito com o pessoal de fora. Essas imagens de STM aqui são feitas por um grupo canadense, da Queen's University, e a gente interage com esse grupo para entender como é que forma estruturas auto-organizadas de moléculas na superfície, né? Esse é um trabalho de um ex-aluno nosso, que é o Felipe, né, que atualmente está no CNPEM, onde você consegue entender através como é que são as interações moleculares, e aqui uma simulação das imagens experimentais de microscopia de tunelamento. E aqui, por fim, a gente consegue também fazer uma dinâmica de como é que formam as estruturas, né? Se as moléculas podem ficar em pé ou deitado, dependendo da temperatura, né? E a gente consegue entender quais moléculas, perdão, podem formar essas estruturas, que a gente chama de complexos, né? Certo? E entender a dinâmica de formação e a dinâmica dessas moléculas, quer dizer, como é que elas se deslocam na superfície, rodam na superfície, encontrar as barreiras de energia que tem a ver com a temperatura, né? Que depende da temperatura, a dinâmica vai depender da temperatura e dependendo da temperatura, se a dinâmica acontece ou não. E, por fim, o que é interessante é que essas redes naturalmente formam redes de Kagomé. As moléculas formam redes de Kagomé sobre a superfície, e aí a gente tem uma oportunidade de estudar redes moleculares, redes de Kagomé, que formam devido à auto-organização molecular. Bom, por fim é isso. Então, foi meio corrido, né? Peço desculpas aí que eu não controlei o tempo.
Mas é isso aí, é o que a gente faz aí em cima do computador, né? Basicamente, é experimento computacional. Acabou. Muito obrigado, Herói, pela apresentação. Obrigado pelo suporte que tem dado e temos tempo para duas perguntas. Eu vou falar minha aula, né? Um de cada vez aí, né? Um de cada vez, exatamente. Mas então eu vou primeiro, então. Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante, eu acho que quem faz simulação computacional, eu não sei, eu acho que eu não consigo, eu não faço isso, né? Mas você consegue, por exemplo, no computador, propor essa estrutura que você vai empilhando e encontra conformação, né? Assim, mais ou menos, que você tem, né? E você relaxação. Você pode ou não deixar o sistema relaxar por si só na sua simulação. Me corrija se eu estou errado. E no experimento é mais ou menos assim, né? O cara vai propor crescer uma determinada amostra e você tem determinadas condições, mas em última instância é a minimização da energia que vai dizer justamente a conformação. E como é que esse negócio, normalmente você, no seu caso, você está à frente, propondo novas estruturas ou tentando entender como que as propriedades das estruturas já estudadas no experimento, tudo, computação, simulação, para entender as estruturas já existentes. Então, você vai na frente ou vai atrás, tentando entender? Acho que a gente... se eu entendi sua pergunta, Werneck, a resposta é que a gente vai na frente e atrás. Depende, depende do... Por exemplo, se você não tem nada, né, aí você tem que ir na frente. Né? Você não tem nenhuma ideia do que é. Né? Por exemplo, bom, aqui não é um exemplo bom, esse aqui é um exemplo onde a gente vai atrás. Mas vai na frente, daí você tem que... bom, você pode usar a intuição, né? No caso aqui, nesse sistema aqui a gente acabou entendendo por que acontece isso, né? Mas isso aqui aconteceu assim naturalmente, quer dizer, o processo de oxidação é sem barreira nenhuma. Né? Então, você partiu já de uma estrutura que você vai atrás, a gente sabe que a estrutura inicial é essa, mas a dinâmica ela permite você buscar uma nova estrutura. Existem técnicas onde você consegue fazer uma barreira, um espaço de configurações muito grande, onde você vai na frente, para você varre um espaço de configurações, faz uma computação de alta performance e tem várias técnicas para procurar várias configurações possíveis e aí você encontrar aquelas de mínima energia. Em seguida, você pode fazer alguns testes para verificar a estabilidade dinâmica, né? Levantar o espectro de Fonon, por exemplo, e fazer uma dinâmica molecular. Só que o problema da dinâmica molecular é que o intervalo de tempo é relativamente pequeno para permitir certas transições. Mas dentro do intervalo de tempo pequeno, a gente consegue inferir se a estrutura vai ficar estável ou não. Essa é quando você vai na frente. Quando você vai atrás, é quando você já tem um chute experimental, que é o caso do auto-organização molecular. Quer dizer, você já tem um quadro, né, experimental. Então, você agora tem certos ajustes. Né? Por exemplo, aqui, gastamos muito tempo para entender qual que é o ângulo formado entre essas moléculas. Quer dizer, entender, na verdade, esses vetores aqui, eles têm um pequeno ângulo. Né? Essa figura aqui é só esquemático. Então, esse pequeno ângulo de orientação, a gente tem que tentar, vai buscar várias configurações, mas já perto do que é o mundo real. Aí é quando você já vai atrás. Muito obrigado, Noca. Gente, mais uma pergunta. Só abrir a sessão de perguntas. Pessoal... Ô, Hiroaki, no sanduíche ali com o grafeno, não é isso? Tem um sanduíche de grafeno aí? Esse aqui, com a celulose? Você consegue fazer uma dinâmica aí para ver se esse negócio movimenta ou você só está vendo a parte estática? Por enquanto está vendo a parte estática, mas a gente está fazendo agora a dinâmica porque um dos problemas da celulose é esse shear stress, que é você fazer o deslocamento. Engraçado, eu faço é contrária à câmera, né? Então faz assim, né? Certo? E tanto uma direção como na outra. Mas é drag, quer dizer, você vai fazendo de uma forma estática, você relaxa toda a estrutura, mas a gente não coloca a dinâmica, a temperatura, toda a dinâmica na sua glória durante a estimativa dessa barreira de deslocamento entre camadas. Inclusive, a gente está fazendo essa sanduíche, na verdade, isso que é esquemático, quer dizer, esquemático foi feito,
Mas tem outras estruturas onde a célula, o grafeno está sanduichado, tem várias folhas de grafeno sanduichadas na celulose, entre duas folhas de celulose ou depois flocos de celulose. Quer dizer, como se fosse o grafeno aqui no meio dessa linha azul. Aí você consegue deslocar de uma direção e na outra, paralelo à linha azul e saindo do plano do quadro. Aí você consegue saber qual que é a barreira para fazer o shear stress. E outra coisa é você comprimir esse material para você ver se consegue tunar a posição do cone de Dirac, né? Ou também fazer via campo elétrico. De fato, a gente consegue ver que esse cone desloca, certo? Mas a ideia seria o cone descer, infelizmente o cone sobe. Fica longe do topo da banda de valência aqui porque a distância é grande, né? Mas então, tentar encontrar formas. Não sei se essa pergunta se desloca, a gente desloca sim. Ok. Muito obrigado, Roque. E eu acho que o nosso tempo já está bastante avançado. E eu agradeço novamente todos os participantes dessa sessão, a Leta, a Silésia, a Viviane. E espero vocês amanhã às 8h.